Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, obrigado, BTG, pelo convite para participar mais uma vez dessa conferência. Quero pedir desculpa ao Salute, fez um discurso ambiental corretíssimo e eu aqui cheio de papel na mão, mas eu prometo que vou reciclar. Botar para reciclar. Botar para reciclar, com certeza. Para entrevistar aqui, na abertura desse segundo dia, André Esteves. Bom dia, André. Vou direto à pergunta, botar fogo no palco desde já. Eu sei que você é um apreciador de cinema, gosta de documentário, daí porque eu pergunto, a democracia brasileira está em vertigem, André Esteves? Bom, acho que, a despeito da brilhante apresentação do Roberto, é mais justo te classificar como cientista político do que como jornalista, né? Jornalista mesmo, tá bom. Não, a democracia brasileira não está em vertigem, pelo contrário. Eu acho que a gente saiu de um processo eleitoral com uma democracia mais saudável do que nunca. Você pode gostar ou não gostar do resultado da eleição, gostar ou não gostar do nosso presidente. Agora, esse tipo de alternância de poder, ela dá um sinal de saúde à nossa democracia. Como lá na frente nós podemos ter um presidente de centro, certamente o teremos em algum momento, teremos novamente um governo de esquerda, o mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar quando a esquerda for eleita novamente, e isso daí é um sinal de como a democracia num país civilizado funciona. Então, acho que o contrário dessa sensação, eu acho que a nossa democracia aqui está muito saudável, bem obrigado, e a eleição do presidente Bolsonaro é um sinal de saúde, não é nenhum sinal de doença. De novo, ele tem seu jeito, tem seu modo de governar, seu modo de operar, suas declarações muitas vezes polêmicas. Agora, do ponto de vista institucional, a democracia está com nenhum problema aqui, em ótima forma. Entrando um pouco no ambiente político, ao longo do ano passado, primeiro ano do governo, e é claro que é preciso separar os fatos da espuma, e a espuma é muito grande, para o jornalista não falta trabalho. Se falou muito em crise institucional, choque institucional, conflito entre poderes, nas figuras dos principais líderes. Eu queria te ouvir a respeito, hoje, da tua análise sobre o trânsito entre essas lideranças, o chefe do Executivo, o chefe do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os líderes da Câmara e do Senado. Como você vê esse trânsito? Você acha que se é que houve uma crise no passado, hoje a coisa está pacificada? Bom, eu vou dividir a sua pergunta em duas. Primeiro, o lado positivo, eu acho que a relação entre os poderes, ou mais especificamente os chefes dos poderes, usando aqui a pessoa do presidente Bolsonaro, do ministro Dias Toffoli, e dos presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ela é melhor do que o headline do noticiário sugere. No fundo, eu acho que a gente tem uma relação mais harmônica, mais próxima e mais construtiva do que a gente está lendo diariamente no noticiário. Eu acho que isso foi construído ao longo do tempo, não começou assim o governo, mas eu me arriscaria a dizer, a despeito das idiosincrasias da semana da vez, ou das infelicidades de algumas declarações, eu diria que a gente vive até o melhor momento dessa relação. Eu acho que ela começou turbulenta, eu acho que todos estavam mais ou menos querendo se aprumar, ou se achar, ou se precificar, e, de um certo modo, isso aconteceu. Eu acho que hoje a gente vive uma relação muito mais madura do que há um ano atrás. Então, eu acho que essa é boa notícia para o Brasil. A segunda parte da análise é que essa é uma fotografia, e essa fotografia tem muito a ver com os personagens que ocupam essas cadeiras, né? Daqui a um ano, 3 desses personagens não estarão, ou possivelmente não estarão, nessas cadeiras. Então, o ministro Toffoli não deve estar mais lá, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, o caso base é que não estejam lá, pode ser que alguma regra seja reinterpretada, eu diria até com alguma legitimidade, e aí eu acho que pode ter um risco para a qualidade dessa
relação, ou talvez, vamos dizer, um novo período de adaptação, como eu diria que foi o primeiro semestre do ano passado. Então, a fotografia me agrada muito e ela é melhor do que o noticiário sugere. Agora, daqui a um ano, a gente não pode afirmar a mesma coisa, porque tem muito a ver com as personalidades envolvidas, né? Eu não quero fulanizar, mas, como você disse, esse ano se encerra o mandato do Toffoli, o próximo presidente será o Luiz Fux. Eu uso isso como gatilho para falar sobre o ambiente de segurança jurídica ou de insegurança jurídica no Brasil, em boa parte a partir do próprio Supremo, o Supremo sendo uma espécie de centro irradiador de algum grau de insegurança jurídica. A gente teve recentemente o episódio do juiz de garantias, aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo presidente, e uma intervenção monocrática do juiz plantonista, no ministro plantonista, no caso, Luiz Fux. Esse é um caso para tratar de um assunto que me parece muito importante e que tem impacto no mundo dos negócios, que é o ambiente jurídico de segurança ou segurança jurídica. Queria ouvi-lo a respeito. Bom, primeiro você sabe, né, o Andreasa, quando o pessoal estava ali no backstage, meus sócios falando para você não aliviar nas perguntas, era tudo brincadeira, né? Não era, a verdade era, né, você está aqui sempre parceiro, sempre nos chamando, tal, né? Não é para levar a sério os comentários dos meus sócios. Mas, dito isso, a democracia, como eu disse aqui antes, não corre nenhum risco e está saudável. Não significa que não existam críticas aos poderes, críticas pontuais, decisões infelizes, etc. Mas, especificamente, em relação ao Supremo, que você mencionou, eu não vou comentar episódios específicos, muito menos a qualidade da decisão específica, mas eu vou fazer um comentário que me parece pertinente. Eu acho que o Supremo ele tem uma função constitucional muito clara, que os ministros foram colocados lá por notório saber jurídico, eles são irremovíveis, né, a não ser em casos ultra extremos, que basicamente não se aplicam a quase ninguém que conseguiu chegar lá, e eles têm uma função muito clara, que é interpretar a Constituição, né, independente deles concordarem ou não concordarem com aquilo que está escrito, que foi escrito pelo Legislativo, eles devem dizer para nós, sociedade, o que aquilo que está escrito significa. E me parece isso é muito claro, o papel constitucional do Supremo. Eu acho que não faz bem para a institucionalidade brasileira quando esse papel, vamos dizer, excede a pura interpretação e passa a expressar a visão pessoal de algum ministro. E, muitas vezes, com legitimidade. Eu até concordo com a opinião do ministro, mas eu certamente não concordo com a ideia de forçar uma interpretação da Constituição segundo a opinião daquele ministro específico. Esse não é a função institucional do Supremo. Mudar a Constituição não tem problema nenhum, ela é mutável, existem regras para isso, só que elas acontecem do outro lado da rua, onde 500 caras, a cada 4 anos, são eleitos pela sociedade para não interpretar a Constituição, mas para, dentre outras funções, escrever de tempos em tempos pedaços da Constituição. Não há problema nenhum nisso e a gente tem um framework de governança razoavelmente bem escrito para isso. Então, a meu ver, a gente fica bem se o legislador legislar e o judiciário julgar e interpretar, o presidente executar, e seu conjunto, toda a sua equipe, executar o plano de governo proposto, aquele que foi vencedor nas urnas. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar e nos manter disciplinados, por mais que as tentações existam, mas nos manter disciplinados em relação ao papel institucional de cada um. Então, eu não gosto de ver o Legislativo querendo julgar, ou o Supremo querendo legislar, ou o Executivo querendo fazer um pedaço dos dois. Eu acho que cada um tem que se ater ao seu papel, e nós, sociedade, principalmente nós aqui, que temos um privilégio de entender melhor como um saudável framework institucional deve funcionar. Então, eu talvez fizesse essa ponderação. Enfim, mais uma vez, aqui eu não estou entrando no mérito de qualquer decisão específica ou de qualquer postura específica, mas eu acho que o Supremo, inclusive os 11 que estão lá, estão muito qualificados para interpretar qualquer dúvida constitucional.
Para legislar, eu não gosto da ideia. Eu acho que isso aí é com o Congresso, que a cada 4 anos está eleito. E se alguém quiser fazer isso, é só atravessar a rua, ser eleito, vai lá e executa. Ou se alguém do Legislativo quiser exercer o papel do Supremo, estuda bastante direito, faz-se ter notório saber e procura se candidatar quando as vagas aparecerem, né? Ainda no campo da política, mas já entrando projetando o futuro das reformas, essas que estão na ordem do dia, circula nos últimos dias, sobretudo ontem, a ideia, e aí o desafio de separar o que é fato da espuma, de um ruído na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. De vez em quando, isso acontece, nesse caso específico agora, seria em função da reforma administrativa, que mexe com interesses corporativos, alguns dos quais, sou eu aqui falando, representados muito fortemente dentro do Planalto. Mexer com o funcionalismo público nem sempre é algo fácil para governo. Teria havido alguma tensão, alguma conversa tensa ontem. Como você vê essa relação, André? Você identifica algum grau de desgaste na relação do ministro Guedes com o presidente, com o chefe? Até que ponto isso é espuma, dado o espaço do qual você observa o cenário? Olha, tem várias considerações aqui. A primeira, eu acho que realmente deve ter tido alguma chateação do Paulo em relação a esse episódio de reforma administrativa que está indo, vindo e tal. Então, esse, para mim, é o lado verdade desse tema de ontem. Aqui eu estou fazendo uma visão puramente analítica, eu não tenho nenhuma informação específica. O lado não verdade é que o Paulo pediu para sair, quase saiu, coisa desse tipo. Eu acho que é uma barra relativamente baixa, essa daí. Eu acho que o Paulo está preparado para essas idas e vindas, tem uma enorme responsabilidade, entende seu papel institucional e aceitou isso e o está fazendo muito bem. O que não significa que não existam desgastes, críticas, etc. Me parece que o presidente Bolsonaro ele está amadurecendo muito politicamente. Eu acho que hoje ele é um presidente politicamente muito melhor, muito mais redondo do que há um ano atrás, a despeito vamos dizer, alguns momentos não tão redondos, mas eu acho que politicamente o presidente amadureceu bastante. Eu não sei se a mesma maturidade aconteceu do lado econômico. Eu acho que o presidente, o simples fato do Paulo estar lá e a agenda ser essa que nós estamos vendo, obviamente, é um sinal excepcional, né? O presidente entendeu que um governo de direita, o presidente tem uma admiração pelo Reagan, pela Thatcher, que são ícones de direita, vamos dizer, dos últimos tempos, mas esses ícones de direita, como o Reagan e como a Thatcher, não pensam como a Dilma, né? Eles pensam diferente, eles pensam como Paulo Guedes. Eu acho que isso foi uma evolução do pensamento, eu diria, inicial do presidente, que guarda uma escola, que é a escola histórica, né, dos militares. O Brasil é engraçado, porque a extrema-esquerda pensa muito parecida, historicamente, com a extrema-direita, né? Se você pensar e comparar a Dilma, ela pensa igualzinho ao Geisel, né? É engraçado isso, né? Você tem uma história familiar, né, de seu avô, teve por lá, tal. Mas não no governo Geisel. Não. Em outros momentos, aliás, ajudando o Brasil a construir a infraestrutura do Brasil. Mas o fato é que a cabeça de uma direita brasileira mais ligada ao mundo militar é muito parecida com a cabeça da extrema-esquerda. É uma curiosidade, né? Eu estou olhando para o Loio aqui, é quase uma curiosidade sociológica, né? Não econômica. E o Bolsonaro está fazendo alguma evolução em relação a isso. Ele entendeu que a Thatcher e o Reagan pensam diferente do Geisel, já é um bom início, mas, de vez em quando, tem muita gente em volta que ainda tem essa cabeça estatizante, etc. Tal, né? Ontem eu vi uma brincadeira que foi feita aqui, eu não me lembro se foi do Rodrigo Maia, ou mesmo do Mansueto, acho que foi do Rodrigo, pelo tom, deve ter sido do Rodrigo. Todo presidente, quando tem um arrobo liberal, vamos privatizar, e privatizar tudo, é Banco do Brasil, é Petrobras, senta na cadeira, mas não demora 5 minutos, olha, vamos aqui um pouquinho devagar, que esse negócio é mais complicado que parece. Então,
eu estou achando, o guarda já passou por isso, ele está coçando o queixo, já teve a mesma sensação, já teve que voltar atrás disso aí. Então, a vida é um pouquinho mais pragmática do que parece. Eu acho que, então, o presidente tem alguns arrobos desse tipo. Eu acho que seu comentário não é nenhuma crítica, é um relato. Eu acho que os militares são ótimos, são bons sujeitos, boa formação, amam o Brasil, são corretos. Agora, também precisam passar por esse processo que o presidente, em alguma instância, passou, ainda não completou, mas como os militares, naturalmente, foram menos expostos à campanha, ao Paulo Guedes, à equipe econômica, eles talvez estejam mais atrás e, às vezes, não entendem a necessidade, a importância de algumas das reformas, né? Principalmente as da produtividade, porque as fiscais a turma entende porque é uma questão meio de conta, né? Como esses militares são todos bons de matemática, eles conseguem capturar rápido o ambiente fiscal. A questão da produtividade é um pouquinho mais complexa. Daí eu acho que esse ida e vinda na reforma administrativa, agora, a minha análise é que é espuma, é estresse, e são estresses naturais, eu diria. Não vamos imaginar aqui que, nos melhores governos do mundo, é natural ter isso, como, aliás, é natural ter divergência de opinião. Então, no banco, a gente promove o máximo possível o debate, porque do debate sai a melhor ideia, né? E eu acho que não é diferente assim num governo. E, por último, eu vou fazer um comentário adicional específico sobre Paulo, nesse contexto que eu falei de presidente, de Bolsonaro, Toffoli, Davi, Rodrigo, você pode inserir também o Paulo. E eu reitero o meu comentário. Eu acho que, se pegar Paulo, Bolsonaro, Paulo Supremo, Paulo Câmara e Senado, a relação do Paulo também é melhor do que o headline sugere. Então, tem sempre muitas rusgas, disputas, Congresso com Executivo, Paulo com Rodrigo, com Davi. Olha, para mim, não só do jogo, como eu diria que a relação é melhor e mais legítima do que o headline do jornal sugere. Então, eu incluo Paulo na minha análise aqui. Tem muita coisa acontecendo na agenda econômica abaixo do radar, e, sobretudo, matéria infraconstitucional, muita coisa vai andar. Mas tem as matérias constitucionais, as emendas constitucionais, sobretudo aquelas mais importantes, mais faladas, mais desejadas, a reforma administrativa, entre elas, era uma prioridade do governo. Na lista dos principais tópicos apresentados na mensagem presidencial não constava, embora estivesse no restante do texto. A reforma tributária parece ter tomado a frente, pelo menos no discurso nesse momento, no ano eleitoral, né? O ano para, um ciclo sempre difícil. Ontem o Rodrigo Maia falou aqui, do ponto de vista objetivo, para aprovar, agosto é o limite, né? Depois, e ainda tem a reeleição, quer dizer, ainda tem as eleições para o Congresso, Senado e Câmara. Qual é a sua perspectiva para aprovação, para o andamento dessas reformas que dependem de emenda constitucional, sobretudo tributária e administrativa, e se você identifica uma hierarquia entre elas, em termos de prioridade? Olha, eu não identifico uma hierarquia entre elas. Primeiro, a pauta é excepcional, né? Eu acho que o fato da gente estar discutindo aqui, depois de ter feito um movimento estrutural dos maiores na história global, do ponto de vista de reforma da Previdência, depois de a gente ter conquistado o direito de juros civilizatórios, como a gente está vendo agora, e esses dois componentes combinados significam um ganho fiscal que, a meu ver, o mercado subestima. Eu acho que a gente vai, ano após ano, ter uma melhora tão significativa da situação fiscal que isso vai ser uma notícia positiva que ainda vai entrar nos preços. Não está, na minha visão, presente hoje. A pauta agora começa a entrar na zona da produtividade, né? O administrativo tem uma questão fiscal relevante, tem um pouquinho de produtividade, a reforma tributária tem mais produtividade, a meu ver, do que fiscal. Eu acho que as duas são igualmente importantes, difícil dizer qual delas, depende da qualidade do que é aprovado, mas até o Rodrigo Maia falou aqui ontem que ele prefere mais a tributária. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Agora, eu diria que o Congresso, como ele é coautor da reforma tributária, a minha sensação é que ele vai privilegiar a tributária. Por outro lado,
ela é mais complexa e é mais difícil que a administrativa, né? Vamos lembrar aqui o seguinte, as reformas são muito difíceis, né? Está aqui o Guardia, que lutou por essa reforma da Previdência e criou as bases para isso. Tem outros aqui que brigaram no passado para outras versões dessa reforma. Agora, são difíceis de ser aprovadas. A reforma da Previdência era 5 contra 95, né, da população, e a gente demorou 20 anos para criar consenso. A boa notícia sobre a reforma administrativa é que é uma repetição, é 5 contra 95, né? Sendo que ela sequer afeta o servidor atual, pelo menos esse é o conceito que está na mesa atualmente. Ou seja, deveria ser simples de aprovar. A sociedade amplamente apoia isso. Então, eu acho que, fora os lobbies dos grupos organizados, eu acho que o Congresso, a sociedade livre, que são 95% do Brasil, apoia amplamente a reforma administrativa. Já a reforma tributária, ela, nesse contexto, ela é muito mais complexa, né? São todos contra todos, porque, no final, ela expressa um natural conflito distributivo, né? Você tem estados exportadores, estados importadores, você tem estados contra a federação, você tem indústria contra serviço, você tem Nordeste contra Sudeste. É natural conflitos legítimos e absolutamente pertinentes serem discutidos, mas que causa maior dificuldade de chegar num consenso. Por incrível que pareça, a gente não está longe desse consenso. Talvez esse debate que tenha acontecido em gestões anteriores e tal, foi criando uma convergência, e a reforma do Congresso já é muito parecida com a reforma do governo, e, pelo contrário, tem uma ou outra entidade de classe perturbando, mas eu acho que a gente está razoavelmente perto de um consenso, o que é uma boa surpresa. Então, a despeito do tempo exíguo, se a gente não errar muito, não criar nenhuma confusão, eu acho que a gente tem chance de emplacar isso daqui. É difícil dizer com assertividade, acho que ninguém pode dizer, nem o Rodrigo, nem o Paulo, nem o presidente, muito menos eu, se a gente vai conseguir emplacar uma delas ou as duas. Mas eu acho que a gente tem condições, sim, de, num tempo, vamos dizer, até agosto, ou talvez setembro, conseguir fazer parte dessas pautas. É importante que algumas dessas pautas, elas são hoje pautas populares, tanto populares junto à sociedade, quanto populares junto à classe política. Por exemplo, a lei de saneamento, que é excepcional, ela não briga com as eleições municipais, ao contrário, ela está servindo de pauta. Ontem, quem reparou, quem assistiu, o governador Witzel defendendo aqui com vigor a privatização da SEDAI e uma mudança em todo o framework de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Pô, natural, com o pepino que nós tivemos nesses últimos 45 dias de água, o governador se sente na obrigação de dar uma resposta política àquilo ali. Como não foi ele que criou a SEDAI, muito menos o problema, vamos privatizar e botar na mão de quem tem capacidade de gerir, investir, etc. Então, eu acho que a sociedade está dando respostas que me agradam muito. Então, parte disso, eu acho que pode ser emplacada lá. E nós aqui, formadores de opinião, temos que ajudar a empurrar esse barco para frente, que vai ser muito bom para o Brasil e para a sociedade. Falar sobre crescimento, projeção de crescimento, essa é uma pressão constante, o Guardia sabe disso, sobre o ministro da Economia, né? Inclusive, as próprias projeções feitas publicamente pelo governo geram pressão artificial, aquilo que se espera. Eu queria ouvi-lo sobre a perspectiva, como você vê esses próximos anos em termos de crescimento. E aí também para falar de variáveis, você falou de juros já, juro civilizador, falar um pouco sobre Bolsa de Valores, entrar já nesse ambiente econômico e financeiro. Bom, vamos falar primeiro do crescimento e depois a gente segue o resto. O crescimento, os últimos números, eles frustraram um pouco, né? Eu acho que talvez até mais do que um pouco. Eu acho que a gente está indo aí para uns headlines de 1%, em torno de 1% de crescimento no ano passado, quando saírem as estatísticas oficiais, que logo, logo a gente vai ver, e alguma coisa em como 2% para esse ano, o que também, digamos, não é muito brilhante. Eu acho que o Brasil ele não está qualificado ainda para aquele crescimento dirigido pela produtividade, né? A gente não tem condição de crescer 4%, 5%, porque eu acho que a gente precisa de muito mais produtividade. Se a gente crescer 4%, 5%, nós vamos ter pressão inflacionária. Por outro lado, eu acho que a gente está, sim, elegível para crescer pela estabilidade.
crescer entre 2% e 3%, me parece que seria razoável, né? A gente tem aqui uma economia no Brasil relativamente desalavancada, né? No Brasil, pessoas físicas, bancos, empresas são relativamente desalavrancados. A gente está num patamar de juro muito baixo, sustentavelmente baixo, e se ele for 4, 6, tal, isso não importa muito para o meu raciocínio, e com uma expansão de crédito, uma moderada expansão de crédito. Mercado de capitais funcional, aqui, o sucesso da nossa conferência, a forte presença de investidores e de empresas, sinaliza o que está por vir, né? Eu acho que a gente vai ver esse ano uma sequência fantástica, não só pelo tamanho, mas pela qualidade de novas aberturas de capital, vamos dizer, de atividade de mercado de capitais. Então, está tudo funcionando, essa funcionalidade, e como eu falei aqui inicialmente, razoável estabilidade política, não tem nada muito exótico para acontecer. Eu acho que esse caldeirão é um caldeirão pró-crescimento. Então, diria que, de uma maneira, vamos dizer, pouco ambiciosa, mas a gente crescer entre 2% e 3%, me parece o cenário base e altamente factível. Vai surpreender muito se a gente, ano que vem, estiver sentado aqui e o Brasil cresceu 1% de novo e a gente continuar achando que ele não vai crescer mais do que isso. Eu diria que vai surpreender para baixo. Eu acho que o caso base é que a gente está numa aceleração muito moderada, talvez a gente até possa classificar como medíocre, mas para o grau de reformas, eu acho que está aceitável nesse momento. E se a gente sair de 1 para 2, depois para 3, eu acho que a gente vai chegar num lugar que agrada a sociedade. Então, essa mais ou menos é como eu estou vendo. Fale um pouco sobre o juro civilizador. O juro, muitos têm perguntado aqui sobre juros, o juro vai cair mais. Eu acho que o juro não vai cair mais, é minha opinião, quer dizer, não nesse ciclo, né? Tem uma reunião de Copom daqui a pouco de novo e tem uma grande discussão no mercado se essa decepção de crescimento com a continuidade de uma inflação muito baixa deveria puxar o Banco Central para novas reduções. Acho uma discussão pertinente, mas, na minha visão aqui, enquanto analista, eu acho que o Banco Central não reduzirá o juro na próxima reunião. Por que eu acho isso? Porque, primeiro, nós já estamos com, vamos dizer, uma potência, se não é máxima, muito perto do máxima de política monetária, né? O juro de 4,25 para uma inflação de 3, 3,5, eu acho que a gente está perto do máximo que a gente pode fazer. E, muito provavelmente, os movimentos adicionais de taxa de juros não vão ter o mesmo impacto do que os movimentos iniciais de taxa de juros. E, apesar da explicação para a não queda do juro, na minha opinião, vai ser algo como a incerteza de você fechar o hiato de produção, tal, dada a política monetária, a ampliação dos canais e tal. O Loio está até rindo aqui, porque nós estamos meio pensando na próxima ata do Copom. Eu acho que, no fundo, tem outros fatores. By the way, isso é verdade, o Banco Central está certo sobre essa incerteza, mas eu diria que tem outros fatores que podem estar embutidos dentro dessa incerteza, mas que, a meu ver, são mais perceptíveis por nós aqui. Primeiro, a acomodação do patamar de câmbio. Se você quiser, a gente pode falar sobre câmbio. Eu ia falar câmbio. Então, vamos começar com juros, depois a gente vai para câmbio. Então, eu acho que existe uma acomodação do patamar de câmbio e eu acho que o Banco Central respeita isso. E o segundo patamar, a gente está vendo uma realocação de poupança dentro da economia, que eu tenho usado um adjetivo moderado, uma tectônica rearranjo de poupança interna, que, a meu ver, também requer uma observação do Banco Central. Então, se eu tivesse sentado lá na cadeira, eu não cairia o juro, talvez nem cairia essa última rodada, porque eu gostaria de observar um pouco mais essas duas variáveis andarem. E como a gente está muito perto da política monetária máxima, eu não vejo muito sentido ou necessidade de empurrar por aí. Eu acho que a gente vai empurrar o crescimento ativando o mercado de capitais, fazendo reformas micro e macroeconômicas, continuando a mostrar essa solidez fiscal, tirando o Estado da economia e trazendo o setor privado. Então, essa é a agenda do crescimento, não é a gente forçar demais o juro, que a gente vai acabar criando uma confusão na economia que não precisa ocorrer um risco que eu julgo como desnecessário. Então, para mim, o juro vai ficar como está, e ele está suficiente para a gente tocar nossos negócios e tirar o máximo dessa mudança estrutural que
que a nossa geração aqui foi brindada, né? É importante dizer que ninguém vivo no Brasil hoje viveu juros de 4,25 com inflação de 3 ou 3,5. Ninguém vivo, né? Então, é um novo mundo. É um novo mundo, um belo novo mundo. Né? Como eu tenho dito, essa é uma enorme transferência de riqueza do rentista para o empreendedor. E isso só traz benefícios, né? Muita gente aqui pode ficar se sentindo uma viúva do rentismo, eu incluso, mas ela é altamente saudável para a nossa economia, para a nossa sociedade, esse movimento. Então, eu vejo como muito positivo. E o câmbio? Pô, pensei que você fosse esquecer essa parte. Não. O câmbio é um dos meus tópicos favoritos. Eu gosto quando tem assim, esses economistas de banco que projetam assim, o câmbio para final de 2021 é de 4,14. Eu adoro esse negócio, né? Eu pergunto, mas dá para você projetar para sexta-feira da semana que vem? Que já vai errar, né? Já vai errar, né? O câmbio flutuante, eu já contei essa piada umas 75 vezes para o Loio. Ele, na verdade, muita gente clama que ele foi criado para segurar o ego dos economistas, porque eles sempre projetam, sempre erram. Então, eu não vou entrar nessa, até porque eu não sou economista, mas eu vou fazer um comentário importante sobre câmbio, porque quais são os ventos que estão batendo no câmbio aqui no Brasil? E por que esse dólar está nesse nível que tem surpreendido, de uma certa maneira, a todos nós, né? Seja o regulador, mercado, Banco Central, traders, empresários, exportadores, importadores, tem uma certa surpresa essa força do dólar. Até porque, se você olhar o valor intrínseco do dólar, né, o PPP, o poder de paridade de compra, o Purchase Power Parity, né, que eu usei a sigla em inglês, o real parece barato, né? Como é que você compara isso? Você compara, se você for jantar fora aqui no Brasil, ô Luiz, se eu for falando besteira, você dá uma piscada, faz um sinal, coça a barba, tá? Se você for jantar fora aqui no Brasil e comparar com jantar fora em Nova York, você vai ver que o Brasil está barato. Se você for comparar a corrida de Uber, está barato. Se você resolver cortar o cabelo em Nova York, você vai ver quanto é mais caro lá do que aqui. Ou seja, a percepção intrínseca de valor da moeda parece que o real está barato. Só que parece que está barato. Agora, se você olhar mais ou menos year to date, esse ano, o real deve ter desvalorizado 8, 8,5%, por uma inflação que anualmente vai ser em 3 ou 3,5%. Ou seja, só esse ano a gente já deu mais 5% de câmbio real, num câmbio que já estava relativamente barato. Ou seja, a gente está dando câmbio para a economia, como não tem ação inflacionária, o câmbio é real, ou seja, a gente de fato está dando câmbio para a economia. E aí eu vou abrir um parênteses, né, porque as pessoas têm me perguntado, pô, mas o câmbio Brasil desvaloriza, quando o câmbio desvaloriza, o efeito é contracionista. Isso vai ser ruim para a atividade. Não é verdade, quer dizer, é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. Foi verdade para as últimas desvalorizações nos últimos 20 anos, talvez 200 anos, né, Luiz? Não é verdade para agora, porque qual a diferença de agora? O câmbio desvaloriza, mas a Bolsa está no raio, o risco Brasil está no low, né? O risco Brasil está abaixo de 100 basis points. Então, o câmbio é expansionista de atividade, ele se desvaloriza muito pouquinho, né? Porque o Brasil tem uma corrente de comércio externa baixa, que é característica de grandes países, geograficamente grandes países, então não tem tanto efeito assim, mas ele é expansionista. Então a gente pode, fecha parênteses, a gente pode, lá naquela pergunta de atividade, colocar essa variável, pequena influência, mas também positiva do ponto de vista de atividade. Voltando para o câmbio, então, por que a gente está nesse patamar, se a moeda está barata e a gente continua dando câmbio real? E aí eu vou falar 2 fatores aqui que me parecem ser um externo e um interno. No ambiente externo, é a história americana, né? No fundo, os Estados Unidos está outperformando em termos de crescimento o resto do mundo. Não interessa direito se você compara com a Europa, com a China ou com o Brasil, mas, em geral, de um ponto X qualquer para hoje, os Estados Unidos, do ponto de vista de perspectiva, foi melhor de crescimento do que a Europa, do que o Brasil ou do que
a China. Não estou falando aqui de valor nominal de crescimento, estou falando de delta expectacional de crescimento. Ou seja, a economia americana está performando melhor do que as outras. E, no longo prazo, o câmbio é crescimento, então isso está tendo uma influência. Então, nós estamos absorvendo essa influência americana que é forte para o dólar, porque o dólar está forte não só contra o real, mas também contra todas as moedas do mundo. Mas tem uma coisa intrigante, o real está mais fraco do que a maioria das moedas, inclusive moedas comparáveis com a nossa, de outros países emergentes. Por quê? Aí entra o fator local. A minha sensação é que a gente está se adaptando, eu digo todos os agentes financeiros em atuação no Brasil, estão se adaptando a esse novo patamar de juros. Como o Brasil sempre foi uma moeda de carrego, uma moeda de investimento, não uma moeda de financiamento, eu acho que a gente mudou de status e o que está acontecendo é uma realocação, muitas vezes invisível, muito pouco perceptível nas estatísticas oficiais ou privadas, mas ela acontece. Porque quando você pega, por exemplo, as estatísticas de FDI, de investimento direto estrangeiro, e começa a granularizar, elas são muito complexas, né? E tem muita coisa embutida lá dentro. Tem, por exemplo, um empréstimo da Ford matriz para a Ford local para financiar o seu banco, porque é muito mais barato, dada a taxa de juros. Na hora que você inverte, é mais barato para esse banco Ford captar no Brasil, ele capta, paga a sua matriz aqui, que paga a sua matriz lá fora, e você, na verdade, cancelou um suposto FDI do ponto de vista estatístico. Eu peguei um exemplo absolutamente hipotético, mas só para dar um tom de realismo. Então, o que eu acho que, a nível local, existe uma readequação ao novo patamar de juros. Então, esses dois fatores estão sugerindo, a meu ver, uma pressão de desvalorização. Uma hora ela termina, porque, de novo, o Brasil vai ficando barato, e mais barato, até uma hora que esses fatores se invertem. Eles podem se inverter a 4,30, podem se inverter a 4,50. O importante é a gente não deixar isso contaminar outras variáveis financeiras, o que até agora não aconteceu e nem parece acontecer, vamos dizer, para alguma desvalorização adicional marginal. André, nosso tempo acabou, nós temos 10 segundos, vamos fazer um chorinho aqui para uma... Pode fazer um pouquinho mais. Para uma pergunta que eu estou te ouvindo aqui falar e observando que você está otimista, que você decididamente aposta no Brasil, e aí surge uma pergunta meio Marília Gabriela, com todo respeito a Marília Gabriela, e que você pode responder do ponto de vista privado ou público, né? Do que você tem medo? Eu tenho medo da ignorância, na verdade. Então, estou dando uma resposta Marília Gabriela para você. Esse é o meu medo, e o resto é fácil de lidar. E sobre o Brasil, naturalmente, né? A gente acredita em Brasil, é só olhar aqui em volta, o tamanho do barulho que a gente faz por aqui, o quanto a gente se dedica a promover o desenvolvimento dos mercados aqui, o tamanho do nosso negócio, nossos investimentos. Então, e o sucesso dos países tem muito a ver com o quanto a classe empresarial acredita nos seus países, né? O que se passou na Venezuela foi uma desocupação da elite, né? A elite deixou o país e o poder não deixa vácuo e apareceu aquela desgraça por lá. E isso no fundo, uma leitura aqui muito 40 mil pés, mas é um pouco por aí. E aqui no Brasil, do nosso lado, nós não vamos desocupar, vamos ficar criticando, sugerindo, influenciando, participando, investindo, junto com vários outros aqui que eu vejo participando da mesma maneira, botando sangue, suor e lágrimas e muito dinheiro, e o Brasil tem correspondido. Eu acho que a gente apresentou o vídeo do exame aqui na introdução, e eu acho que a gente está feliz, seja com o aspecto de business dessa aquisição, que o exame é impressionante como ela é a maior unique visitors de business do Brasil, mas com larga margem. É uma história que estava um pouco hibernada, mas tem um segundo aspecto, que foi o que a gente viu no vídeo, e que ontem eu falei, o Roberto falou hoje,
que é a gente ter a chance de poder celebrar o capitalismo brasileiro, né? Nós aqui, os empreendedores, empresários, investidores, isso aqui é uma corrida de obstáculo, né? Então, se a gente tiver um lugar onde a gente se celebre, que faça narrativa, que faça, conte um pouco da nossa história sobre a nossa ótica, inclusive com os erros que nós eventualmente cometemos, né, enquanto empresários, eu acho que isso é excepcional. Então, eu acho que tem muita qualidade aqui no Brasil e nós estamos bem animados, realmente, com o que estruturalmente a gente pode passar. E eu acho que a gente tem a chance de, ainda nessa geração, tanto ser protagonista, nós aqui todos, empresários, investidores e participantes, que decidimos ficar aqui brigando de manhã, de tarde, de noite, eu acho que a gente tem a chance de ser agentes, protagonistas, e depois, quando a gente estiver mais velho, olhar para trás e ver a transformação que a sociedade passou. Então, meu único medo é a ignorância, mais nada, não. Falando sobre ignorância e no combate à ignorância, para encerrar, eu percebo uma preocupação sua muito grande e prática também com a educação brasileira. Queria ouvi-lo a respeito disso. Qual é a sua visão? Porque esse é um gargalo nosso, um gargalo, inclusive, para o crescimento, a qualificação individual. Qual a sua visão para a educação e de que maneira você contribui ou pretende contribuir para a formação de jovens, etc. Como uma mensagem final também da nossa conversa. Olha, vamos continuar esse nosso momento Marília Gabriela, né? Então, obviamente, como eu falei aqui, na ignorância, você combate a ignorância com educação, né, em todos os níveis. Então, parte dessa é você espalhar a lucidez, explicar para o resto da sociedade, muitas vezes até uma sociedade educada, mas o que de fato gera renda, emprego, combate a desigualdade, principalmente reduz a pobreza, né? Porque muitos falam sobre desigualdade, mas, na verdade, o tema não é desigualdade, o tema é pobreza, né? Os Estados Unidos é muito desigual também, tão desigual quanto o Brasil. Mas, como você não tem pobreza extrema em escala, né, são pequenos nichos de pobreza, o sujeito que está lá na classe média alta, são 200 milhões de americanos, o cara tem 1 ou 2 carros na garagem, ele sai de férias todo ano e tem um sistema educacional que o filho dele participa e pode ser o próximo Bill Gates. Então, ele não está nem um pouco preocupado se o Bill Gates tem 50 bilhões de dólares de patrimônio. Então, ele vê aquilo como uma esperança que o filho, o neto dele, pode chegar lá também, como chegou o Bill Gates e outros tantos. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma função que é explicar o que gera, de fato, renda e riqueza, executar e explicar, né? Eu sempre acho que a melhor maneira de educar é dar o exemplo, né? Pelo menos assim eu faço em casa com meus filhos e aparentemente tem funcionado. Empresarialmente, a gente deve fazer também o que a gente acha que é certo. A gente faz aqui uma série de iniciativas, elas estão todas lá no nosso site. Eu acho que tem uma nova aqui, que eu, junto com um grupo de sócios, a gente está mais interessado, estamos mais preocupados com esse gargalo de educação tecnológica aqui no Brasil, né? O Brasil, a gente visitava, há um tempo atrás, há um ano atrás, um grande investidor de venture capital, o maior do mundo, na verdade, a Sequoia, lá na Califórnia, e me perguntado para ele por que ele a Sequoia não é um player relevante no Brasil, e ele nos respondeu, falou, poxa, o André sabe o que é? A gente não tem conforto de investir no Brasil, porque o Brasil não tem engenheiro suficiente. Porra, no fundo, isso dá um misto de vergonha e de sentimento de um pouco de raiva, um pouco de vergonha dessa situação, porque no final do dia você começa a fazer conta e é verdade, né? Eu sou formado em matemática, na verdade, eu estudei ciências da computação, que na minha época era junto com matemática. E a minha universidade forma a mesma quantidade de alunos. Se você pega as escolas de ponta brasileiras, o ITA, que é um negócio sensacional, tem vários aqui ex-alunos do ITA, vários dos nossos sócios estudaram no ITA, forma há 50 anos a mesma quantidade de alunos, são 100 e poucos caras. Acho que em 50 anos aumentou a demanda um pouco, né? Então, na verdade, por mais que nos incomode, o cara da Sequoia está certo. Então, a gente está com um projeto aqui meio diferente, filantrópico, um pouco grandioso, de criar uma faculdade de engenharia e ajudar a fechar um pouco esse gap, botando um pouco de qualidade, mas também quantidade, que precisa de escala, né?
se a gente puder usar um pouco da nossa capacidade financeira e empresarial para ajudar a fechar esse gap, é um negócio que nos ajuda. Então, a gente não... Na verdade, você queimou a largada aqui com essa pergunta, eu não posso deixar de responder. Acho que o Roberto vai puxar minha orelha ali, mas a gente não lançou ainda essa ideia. É um furo de reportagem aqui? É um furo. Essa palavra está meio complexa nessa semana, mas eu acho que a gente está animado com essa ideia aqui. Vamos ver se a gente consegue botar de pé, mas nós somos muito empreendedores e vamos ver se dá para botar de pé um negócio filantrópico de alta qualidade, qualidade a nível internacional top, para fechar um pouco esse gap, para daqui a 10 anos, quando a gente visitar o Sequoia, eu quero, bom, pelo menos engenheiro tem, vamos ver se tem o resto, né? Então é isso. André, muito obrigado pelo papo, obrigado a todos pela presença, foi muito legal. Gente, obrigado aí pela presença uma vez mais, gente. O BTG Pactual é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo. E que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.